A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar uma porçãozinha da palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que nos liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui na terceira epístola de João. Eu vou ler 3 versículos, versículo 3, 6 e 12, que foi pregado pelo pastor Cleiton lá na primeira igreja batista lá de Cavaleira, nossa igreja lá de Cavaleiro, sede. O tema foi a festividade dos homens, conhecidos pela verdade, baseado nessa epístola. Será que nós somos conhecidos, meu irmão, minha irmã, pelas verdades bíblicas? As verdades bíblicas são aplicadas às nossas vidas? E a epístola de João vai tratar de três personagens interessantes. Primeiro, Gaio, que vivia uma vida bíblica, ele verdadeiramente, as verdades bíblicas se aplicava à vida de Gaio. Porém, nós tínhamos um outro chamado de Demétrio também, que era um testemunho de Deus ali naquela comunidade. Foi como testemunho de Deus naquela comunidade, Ele foi até aquela comunidade como discípulo de João e também um representante de Deus. Mas havia um terceiro personagem chamado Dióstrefes, que foi era um enviado de Satanás, misturado no meio das ovelhas. Era um lobo no meio das ovelhas. Um cara que trazia problema para a igreja, trazia dificuldade para o apóstolo João, defamando o apóstolo João, não recebiam os irmãos, falador, brigão, complicado, uma pessoa que João chegou ao ponto de dizer que havia necessidade de estar lá para exortá-lo pessoalmente sobre todas as coisas que eles estavam feitos. Não estava recebendo os irmãos, não deixava os irmãos receber aqueles que chegavam, um verdadeiro sambalate, no meio da congregação. E o versículo 3 vai dizer assim, o versículo 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele falando de Gaio. Versículo 6: os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, caminhando-os em sua jornada, por modo digno a Deus. É quando a gente vai para o versículo 12, olha a decepção, meu irmão. Quanto a Demétrio, versículo 12, versículo 6, versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Dióstrefes, vamos para Dióstrefes agora, escrevi alguma coisa à igreja, mas Dióstrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele queria ser o primeiro. Ele estava na igreja e quando foi chegando pessoas, foi chegando obreiros, ele começou a defamar esses obreiros, a não receber esses obreiros e não permitir que os irmãos venham a receber, trazendo problema para a igreja. Tem pessoas, meu irmão, minha irmã, que se comportam assim, que não são conhecidos pelas verdades de Deus, mas são conhecidos pelas mentiras que vivem, por aquilo que não vivem, por aquilo que pregam, mas não vivem. Porque acham que são donos da obra, acham que ele tem que ser o primeiro, acham que ele é melhor do que os outros, acham que ele é mais espiritual do que os outros, e acham que tudo tem que estar debaixo das suas mãos, da sua autoridade. Se chegar alguém para ajudar, para colaborar com as atividades da igreja, da congregação, da comunidade, ele começa a passar a perna. É igual aquele funcionário que quando vê algum abaixo crescendo, ele vai lá e puxa o tapete do cara. O cara não tomar o lugar dele. Egoísta. Uma pessoa egoísta, ele queria exercer a primazia. E a gente vai, meu irmão, minha irmã, para o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 30, a gente vê João Batista dizendo: convém que ele cresça e eu diminua. Jesus, ele foi lavar os pés dos discípulos para ensinar esse princípio de que a Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse, que Deus tem que sempre estar em primeiro lugar. Nós somos apenas servos e servas do Deus Altíssimo e nós precisamos nos comportar como tais. Porque tais que não comportam, que não vivem
essas verdades bíblicas são aqueles que estão lá em Mateus capítulo 7, em que dirá Jesus: olha, muitos virão a mim e dirão, mas Senhor, em seu nome eu preguei, em seu nome eu era líder de congregação, em seu nome eu participava da igreja, eu era membro de igreja tal, de igreja X, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e Jesus dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais tais iniquidade, ou apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não vos conheço. Por quê? Porque são pessoas, meu irmão, minha irmã, que não são conhecidos pelas verdades bíblicas, por aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos, irmãos, ser meros ouvintes da palavra, como diz Tiago. Nós precisamos ser praticantes da palavra. A pergunta que eu faço para mim e para você: será que as verdades bíblicas são conhecidas através da tua vida e da minha vida? Será que nós somos enquadrados no personagem Gaio, no personagem Demétrio ou no atribulado do Diótrefes, que estava trazendo tribulação para a igreja? Quantos, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje estão trazendo escândalo para a igreja? E a Bíblia diz: ai daquele dos quais venham os escândalos. Cuidado! Nós precisamos, meu irmão, ser praticantes. Nós somos falhos, somos. Nós estamos vulneráveis a falhas, somos pecadores. Mas a diferença, meu irmão, minha irmã, é que nós não comungamos com o pecado, nós não vivemos na prática do pecado, nós vivemos no processo de mortificação do velho homem, para a glória de Deus Pai, para que as pessoas possam olhar para mim e para você e dizer: vai lá um servo e uma serva do Deus Altíssimo. Que possamos, meu irmão, minha irmã, eu e você, sermos conhecidos pela verdade bíblica, sermos conhecidos como alguém que verdadeiramente, seja na abundância, seja na escassez, seja no momento de enfermidade, seja no momento de prosperidade, nós glorificamos a Deus com a nossa vida, porque o nosso propósito é aplicar as palavras do apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, abrindo nossas mentes, nos dando esse entendimento para sermos conhecidos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Fiquem na paz.